Às vezes, as piadas mais cruéis tornam-se as histórias mais belas. Quando uma aldeia inteira perde o coração para o frio da ganância, é necessário um par improvável de almas feridas para encontrá-lo novamente. Os habitantes do Fiord de Ferro pensaram que estavam sendo astutos, que estavam criando a diversão definitiva para o festival de primavera, quando venderam a pequena órfã Signe para o gigante guerreiro Eric, o Colosso. Eles riram, eles celebraram a humilhação de uma menina que não tinha nada. Mas quando o lendário guerreiro declarou que ela carregaria seus herdeiros, ninguém mais estava rindo. O fiord de ferro estendia-se como uma ferida aberta entre as montanhas negras da costa norueguesa. A água escura refletia um céu permanentemente cinzento, onde o inverno exercia seu domínio por 8 meses do ano. Ali, onde o Mar do Norte batia contra os rochedos com a fúria de um deus esquecido, a sobrevivência era a única lei. A vila agarrava-se à linha costeira como cracas no casco de um navio, teimosa, desgastada e moldada por forças que nenhum homem podia controlar. Signe estava encostada contra a parede de pedra fria do celeiro de grãos. Ela era uma sombra entre sombras, uma menina de 15 invernos que aprendera a arte da invisibilidade por pura necessidade. Quando você não pertence a ninguém e todos o consideram um fardo, desaparecer é a sua única defesa. Seus dedos, finos e azulados pelo frio, traçavam o pingente de prata manchada que pendia sob seu vestido de lã remendado. Era a única coisa que restava de sua mãe. O pingente trazia a imagem de um corvo em pleno voo. Em um mundo onde ela não possuía nem o próprio destino, aquele metal frio representava tudo. Os preparativos para o festival de primavera zumbiam com uma energia que nada tinha a ver com celebração e tudo a ver com desespero. Após um inverno cruel que levara 3 anciãos e deixara os estoques de grãos perigosamente baixos, o povo do Fiord de Ferro precisava de algo para levantar o espírito. Eles precisavam rir, mesmo que esse riso viesse às custas de outra pessoa. "Lá está ela!" gritou Olaf, o moleiro. Sua voz carregava aquela crueldade particular que os homens reservam para aqueles que consideram inferiores. Nossa pequena órfã, observando das sombras como de costume, "Venha para a luz, ratinha." Signe tentou recuar, mas o dano já havia sido feito. Olaf a vira, e onde a atenção de Olaf ia, os outros seguiam. Ela esperava observar os preparativos sem ser notada, roubar alguns momentos de alegria alheia antes de se retirar para seu canto entre os sacos de cevada. Mas a vila tinha planos diferentes para ela naquele dia. "Venha agora, Signe", chamou Helga, a tecelã, com uma voz doce como mel envenenado. "Não se esconda de nós, temos necessidade de você hoje." Necessidade. A palavra deveria trazer conforto, mas Signe aprendera a desconfiar de qualquer gesto de bondade dos aldeões. Nos 5 anos desde que a febre levou seus pais, ela descobriu que a generosidade daquela gente sempre vinha com um preço alto. Quando a alimentavam, era para que ela trabalhasse até a exaustão. Quando a abrigavam, era para que servisse como escrava. E quando sorriam, era porque tinham inventado uma nova forma de se divertirem com sua miséria. Ela emergiu de trás do celeiro, os pés descalços silenciosos na terra gelada. O festival de primavera era o marco do fim da estação da morte e do retorno dos barcos de pesca. Bancas de madeira alinhavam o caminho principal, exibindo peixe seco, tecidos ásperos e hidromel que fermentava desde a última colheita. Mas este ano, o ar carregava uma eletricidade diferente. Um boato se espalhou pelo fiord como fogo em palha seca. Eric, o Colosso, fora visto na região. O lendário guerreiro viking, cujo nome era sussurrado com igual dose de medo e reverência da Islândia ao Mar Báltico, estava viajando pela costa. Alguns diziam que ele buscava novas terras, outros que ele fugia de fantasmas que nenhum machado poderia matar. Signe conhecia as histórias, todos conheciam. Eric, o Colosso, assim chamado não apenas pelo tamanho de montanha, mas pelo urso pardo que matara com nada além de uma faca de caça quando tinha apenas 16 anos.
As sagas diziam que ele liderara incursões que trouxeram ouro suficiente para afundar navios, que lutara contra 20 homens sozinho e saiu sem um arranhão. Mas os contos haviam murchado nos últimos anos. Falavam agora de um homem assombrado, um guerreiro que perdera a esposa e os filhos em um massacre enquanto estava no mar, e que agora vagava como um espírito em busca de paz. Subitamente, um silêncio pesado caiu sobre a praça. A multidão se partiu como as águas diante da proa de um navio de guerra. Por entre a brecha, caminhou uma figura que parecia ter saltado das gravuras dos tempos antigos. Eric, o Colosso, não era o que Signy esperava, mas era exatamente o que as lendas prometiam. Ele tinha quase 2,10 metros de altura. Seus ombros eram tão largos que pareciam capazes de carregar o peso do céu. Seu cabelo tinha a cor do trigo de inverno, manchado de prata nas têmporas, caindo em tranças grossas presas por anéis de ferro. A barba, vasta e densa, era tecida com pequenos ossos e pedras coloridas que estalavam suavemente enquanto ele se movia. Mas foram os olhos que paralisaram Signy. Eram o azul pálido do gelo das geleiras e carregavam uma profundidade de cansaço que parecia estender-se por séculos de violência. Não era o olhar de um bárbaro sedento por sangue, era o olhar de um homem que vira demais, fizera demais, e carregava o peso de tudo isso na retidão de suas costas. Ele vestia um casaco longo de pele de urso sobre um gibão de couro marcado por 1000 batalhas. Ao seu lado pendia, presa de gelo, um machado de batalha monumental, cuja lâmina de ferro trazia runas gravadas que pareciam pulsar com um poder contido. Os aldeões ficaram mudos quando o olhar de Eric varreu a praça. Quando aqueles olhos de gelo encontraram Signy, ela sentiu algo estranho. Não foi medo, foi um reconhecimento súbito, como se ele visse nela algo que todos os outros ignoravam. Como se ele visse uma ave ferida que o resto do mundo passaria por cima sem notar. "Bem-vindo ao Fiord de Ferro, grande guerreiro", disse Eric, o ancião da vila, dando um passo à frente com a dignidade cautelosa de quem fala com um predador. "Estamos honrados com sua presença." Eric assentiu uma única vez. Quando falou, sua voz foi como um trovão distante, profundo e ressonante, fazendo o peito de Signy vibrar. "Busco abrigo para a noite. Posso pagar." Ele retirou uma pequena bolsa de couro do cinto que tilintou com o peso da prata. Naquela vila, onde o comércio era feito com peixe e lã, o brilho da prata era como um milagre. Os aldeões se apressaram em oferecer o melhor que tinham, mas Eric apenas pediu um lugar perto do fogo. Conforme a noite caía e o hidromel começava a soltar as línguas e os inibidores, o clima do festival mudou. Signy viu um perigo crescendo. Os homens tornavam-se ousados e cruéis sob o efeito do álcool. Ela tentou recuar para o celeiro de grãos, mas Olávio, moeiro, agarrou seu braço. O hálito dele fedia a malícia. "Onde vai, ratinha?" perguntou ele, alto o suficiente para atrair atenção. "A diversão está apenas começando. Temos um convidado especial e acho que devemos oferecer algo especial em troca de sua presença." A multidão começou a se aglomerar. Signy sentiu o frio familiar da humilhação iminente. Ela já passara por isso antes, sendo forçada a dançar ou cantar para o divertimento alheio, mas esta noite havia uma lâmina afiada na crueldade deles. Talvez fosse a necessidade de provar poder diante de uma lenda viva como Eric. Eric, o ancião, aproximou-se com os olhos brilhando de maldade. "Sabe, grande Eric", disse ele, sua voz projetando-se para o colosso que observava tudo de um canto escuro. "Fomos negligentes em nossa hospitalidade. Oferecemos comida e teto, mas um guerreiro como você deve estar solitário em suas viagens. Certamente você sente falta de companhia." Eric fixou seus olhos no ancião. "Não preciso de nada além de silêncio." "Ah, mas isso não pode ser verdade", continuou Eric, encorajado pelo riso da multidão. "Nossas mulheres são simples, mas talvez possamos oferecer algo único. Uma noiva para o matador de ursos."
As gargalhadas explodiram, cruéis e afiadas. Signy sentiu o rosto queimar. Estavam fazendo dela uma piada novamente, usando-a como um objeto de escárnio. Ela é jovem, continuou Eric, gesticulando para Signy com grandiosidade teatral. Mas é forte, pode trabalhar, pode servir, e quem sabe, talvez ela possa até lhe dar herdeiros para carregar seu nome lendário. O povo rugiu de rir com o absurdo da cena. A pequena órfã esguia e o gigante guerreiro, a maior lenda do norte levando um achado como esposa. Era o ápice da humilhação para Signy. "Nós a venderemos para você", declarou Eric, levantando a voz acima do barulho. 3 moedas de cobre, uma barganha por uma noiva viking. Mais risadas. Mas então, algo aconteceu. O ar na praça pareceu ser sugado para fora. Signy notou que Eric não estava rindo. Ele não olhava para o ancião, nem para a multidão. Seus olhos pálidos estavam fixos nela, e neles ela viu algo que fez seu coração parar. Não era deboche, era uma solidão terrível e profunda que espelhava a sua. O silêncio que se estendeu cegou gelo fino sobre águas profundas. Todos esperavam que Eric risse, que chutasse a oferta para o lado com o desprezo que ela merecia. Ninguém esperava que ele levasse a mão à bolsa de moedas. O tinlar do cobre caindo sobre a mesa de madeira soou como um sino de funeral. 3 moedas. Eric as contou com dedos lentos e calejados. Ele não pegou a prata. Ele pegou o cobre, como se entendesse perfeitamente a natureza daquela transação. "Vocês a oferecem por 3 moedas de cobre", disse Eric. Não era uma pergunta. Sua voz cortou o ar como a lâmina de seu machado. Eric, o ancião, gaguejou, o riso morrendo em sua garganta. "Bem, sim, claro, mas o senhor entende, é apenas entretenimento de festival." "Eu aceito", declarou Eric. As palavras caíram como pedras em um poço. O silêncio foi absoluto. Os aldeões recuaram instintivamente diante da periculosidade que agora emanava do colosso. Ele não estava brincando. "Eu aceitei a oferta", repetiu Eric, levantando-se. Ele parecia ter dobrado de tamanho sob a luz das fogueiras. "Vocês a retiram?" A pergunta carregava um tom que fez os homens mais fortes da vila tremerem. Retirar uma oferta aceita por um homem como ele era um insulto de morte. Eric, o ancião, percebeu que caíra em uma armadilha de sua própria criação. Se ele aceitasse o dinheiro, estaria vendendo um membro da vila. Se recusasse, estaria insultando um monstro. Ele pegou o pergaminho de vinculação, um documento antigo usado para transações oficiais na aldeia. Com mãos trêmulas, ele começou a escrever. "Não!" gritou Signy, a voz falhando enquanto ela se soltava de Olaf. "Isso é loucura! Eu não sou um objeto para ser vendido!" Ela tentou correr, mas não havia para onde ir. As montanhas e o mar a cercavam. Eric deu um passo à frente e o chão pareceu vibrar. "Pelo martelo de Thor e pela sabedoria de Odin", rugiu ele, sua voz ecoando nas paredes das montanhas como o anúncio de uma guerra. "Ela carregará os meus herdeiros." A declaração atingiu a praça como um raio. Mulheres cobriram a boca, homens empalideceram. A piada morrera, dando lugar a uma realidade aterrorizante. O juramento de um viking como Eric era inquebrável. "A vinculação está completa", anunciou Eric, com a voz oca de pavor. "Signy, filha de Eric, é vendida a Eriksson pelo preço de 3 moedas de cobre, para servir como sua esposa e mãe de seus filhos, de acordo com os costumes antigos." Signy sentiu o mundo girar. O guerreiro que podia esmagar seu crânio com uma só mão era agora, por lei e costume, seu marido. A piada tornara-se um pesadelo. Ela tentou fugir novamente, seus pés escorregando na terra úmida, mas mãos massivas a seguraram. O toque de Eric foi surpreendentemente gentil. Ele a segurou pelos braços como se estivesse lidando com uma ave ferida. "Calma", ele sussurrou. E pela primeira vez ela ouviu algo além de autoridade na sua voz.
Eu não vou te machucar. Signy olhou para cima, para aqueles olhos azul glaciar, e viu o que a multidão não conseguia enxergar. Uma dor antiga que pedia abrigo tanto quanto ela. Por que você fez isso? Ela sussurrou, tremendo. Por quê? Disse ele, apenas para ela ouvir. Algumas piadas cortam mais fundo do que quem as faz imagina, e eu não permitirei que ninguém mais ria de você. Ele a soltou e voltou-se para a vila, sua voz voltando a ser o rugido do leão. A menina vem comigo agora. Não tragam nada. Ela não levará nada deste lugar, pois nada aqui é digno de ela. Ele estendeu a mão massiva para ela, uma mão cheia de cicatrizes, calos e poder. Signy olhou para aquela palma aberta e percebeu que tinha uma escolha: fugir para a morte certa no gelo ou confiar no tom suave por trás daquela voz de trovão. Com os dedos trêmulos, ela colocou sua pequena mão na dele. Os dedos de Eric se fecharam ao redor dos dela com um cuidado infinito. Pela primeira vez, desde que seus pais morreram, Signy sentiu que o mundo não estava mais tentando esmagá-la. O colosso reivindicara sua noiva. E a piada cruel da vila acabara de despertar um destino que faria as fundações daquelas montanhas tremerem. Eles caminharam para longe das fogueiras, em direção à escuridão da trilha da montanha, deixando para trás um vilarejo que finalmente entendera que não se deve brincar com o coração de um gigante. O caminho montanha acima era traiçoeiro sob o manto da escuridão, mas Eric movia-se com a confiança inabalável de um homem que conhecia cada fenda e cada raiz daquela terra muito antes das lendas começarem a sussurrar seu nome. Signy tropeçava logo atrás, seus pés descalços lutando para encontrar apoio nas pedras soltas e no musgo escorregadio, tentando manter o ritmo daquele gigante que parecia não se cansar. Ele não falara uma única palavra desde que deixaram o fiord de ferro, e o silêncio entre eles se estendia como uma corda esticada ao limite. O passarinho de madeira esculpido em seu bolso, um pequeno brinquedo que ela talhara em noites solitárias de inverno, pressionava sua perna a cada passo. Ela o agarrara por instinto ao sair da praça do festival. Era a única posse que realmente lhe pertencia, além do pingente de prata que agora pesava como chumbo contra o seu peito. Aquele objeto pequeno era o último fragmento de sua identidade como órfã errante, algo que ela segurava com força enquanto seu mundo desmoronava e se reconstruía sob a sombra de um estranho. Após uma hora de subida íngreme, onde o ar tornava-se mais rarefeito e o vento uivava com dentes de gelo, Eric parou subitamente sob o abrigo de uma rocha imensa. Sem dizer nada, ele desamarrou o pesado casaco de pele de urso de seus próprios ombros e o envolveu ao redor de Signy. O manto a cobriu como uma tenda, quente com o calor do corpo dele e cheirando a fumaça de madeira, couro velho e algo selvagem que ela não conseguia identificar. "Obrigada", ela sussurrou, as primeiras palavras trocadas desde a venda humilhante. Ele apenas assentiu, seus olhos de gelo perdidos na imensidão do fiord lá embaixo, e retomou a caminhada. O casaco tornou a subida suportável. Seus pés ainda estavam frios, mas o resto de seu corpo estava envolto em um calor abençoado. Ela se viu estudando as costas largas de Eric, notando como ele testava cada ponto de apoio antes de permitir que ela pisasse no mesmo lugar, e como ele nunca se afastava tão a ponto de ela não conseguir enxergar sua silhueta na penumbra. O refúgio surgiu de repente, esculpido na própria encosta da montanha, como o salão oculto de um rei de eras passadas. O que Signy esperava ser uma caverna úmida ou um abrigo de caçador, na verdade era um complexo de salas e passagens que falavam de anos de construção meticulosa. A entrada era guardada por duas pedras maciças que Eric moveu com uma assustadora força, uma força que exigiria o esforço de 6 homens comuns.
A facilidade com que ele movia o mundo ao seu redor lembrava Signy a cada segundo que ela agora estava ligada a um homem que era mais força da natureza do que carne e osso. "Bem-vinda ao meu lar", disse ele simplesmente, e ela ouviu em sua voz um rastro de algo que parecia nervosismo, um sentimento humano que não combinava com o matador de ursos das histórias. A câmara principal tirou o fôlego de Signy. As paredes de pedra haviam sido alisadas e entalhadas com desenhos intrincados. Corvos, lobos e navios navegando por mares tempestuosos cobriam o granito. Uma lareira central dominava o ambiente, cercada por peles espessas e móveis de madeira esculpida que sugeriam tanto conforto quanto funcionalidade. Armas estavam penduradas nas paredes, espadas, machados e lanças, mas estavam organizadas com o cuidado de um artesão exibindo sua melhor obra, não com a desordem casual de um guerreiro comum. No entanto, foram os detalhes menores que paralisaram o coração de Signy e trouxeram uma compreensão súbita e dolorosa. Uma roda de fiar estava encostada em um canto, sua madeira polida pelo uso de décadas. Pequenos brinquedos de madeira, cavalos, barcos e guerreiros em miniatura estavam espalhados em prateleiras como se tivessem sido deixados ali recentemente e esquecidos. Um nicho de dormir esculpido na parte baixa da parede ainda continha peles macias e um travesseiro pequeno. Aquele lugar fora um lar de família. A percepção a atingiu como um golpe físico e ela se virou para olhar Eric com novos olhos. Ele observava a reação dela com atenção, sua expressão oscilando entre a proteção e a angústia. Quando seus olhos se encontraram, Signy viu a verdade escrita na profundidade do luto dele. "Sua esposa", ela disse suavemente, a voz trêmula, "seus filhos. Ingrid, meus filhos Ulf e Ragnar, gêmeos. Eles foram mortos há 3 invernos, saqueadores vindos do sul, enquanto eu estava longe, liderando minha própria incursão no oeste." Signy sentiu as lágrimas pinçarem seus olhos. Ela entendia agora por que ele levara a sério a piada cruel dos aldeões, por que ele olhara ela com aquele reconhecimento estranho na praça do festival. Eric não era um guerreiro em busca de uma noiva troféu. Ele era um pai que perdera o seu centro, tentando preencher um vazio que nunca poderia ser verdadeiramente preenchido. "Eu sinto muito", ela sussurrou. "Eu não consigo imaginar." Eu voltei para casa e encontrei apenas cinzas e ossos, meu salão queimado, minha família morta, meu nome amaldiçoado pelas mesmas pessoas que eu lutei para proteger. Eles disseram que eu trouxera a maldição sobre eles com o meu orgulho por acreditar que era intocável. "Eu construí este lugar para me esconder do mundo", disse ele, alimentando o fogo, "para esperar pela morte com a pouca honra que consegui salvar. Mas a morte, ao que parece, não está interessada em mim ainda." Signy aproximou-se do calor, ainda envolvida no grande casaco dele. O fogo era um luxo após o frio da montanha, mas não conseguia tocar o calafrio que vinha de entender a profundidade da perda daquele homem. "Por que você aceitou a oferta deles?" perguntou ela. "Por que transformar a piada deles em realidade?" Eric ficou em silêncio por tanto tempo que Signy achou que ele não responderia. Quando ele finalmente falou, sua voz era apenas um sussurro que parecia vir de outra era. "Porque quando eu olhei para você, eu vi algo que achei que tinha perdido para sempre." Ele levantou os olhos para encontrá-la através das chamas. "Eu vi alguém que entende o que é estar sozinha no mundo. Alguém que sobreviveu de restos de bondade alheia e da força da própria vontade. Eu vi alguém que foi abandonada por aqueles que deveriam tê-la protegido." Aquelas palavras atingiram Signy com mais força do que qualquer insulto de Olaf ou de Eric. Em todos os seus anos como órfã, lutando para sobreviver em uma vila que havia apenas como um estorvo,
Ninguém jamais colocara sua situação em palavras com tamanha clareza dolorosa. Eu não vou forçar você a ser minha esposa, disse ele, e ela ouviu o peso da sinceridade absoluta em seu tom. Eu não vou tocar em você, não vou exigir o que um marido exigiria, mas eu posso lhe oferecer o que oferecia aos meus próprios filhos: proteção, abrigo e um lugar onde você pertença a alguém que a defenderá com a própria vida. Signe olhou ao redor, processando as palavras dele. Em cada canto daquele salão de pedra, as evidências de sua vida perdida sussurravam: a roda de fiar, os brinquedos, o pequeno nicho de dormir. Ela não estava ali para substituir a esposa morta ou os filhos perdidos. Ela era algo novo, uma oportunidade para aquele guerreiro quebrado voltar a ser um protetor, para ter um propósito além da própria dor. O que o Senhor quer que eu faça? Perguntou ela finalmente. Apenas esteja segura, disse ele de forma simples. Aprenda a viver sem medo. Deixe um velho guerreiro lembrar como é ter uma família novamente, mesmo que essa família seja escolhida e não nascida. Ela retirou o passarinho de madeira do bolso e o segurou para que ele captasse a luz do fogo. O brinquedo simples, talhado em tantas noites de solidão, parecia representar tudo o que ela era e tudo o que poderia se tornar. Eu fiz isto, disse ela, oferecendo a pequena peça a ele. Não é muito, mas é meu. Eric pegou a escultura com um cuidado infinito, seus dedos massivos e calejados movendo-se com delicadeza sobre as linhas das asas do pássaro. Quando ele olhou para ela, algo havia mudado em sua expressão. A solidão terrível ainda estava lá, mas não era mais a única coisa que ela podia ver. É lindo, disse ele, e ela soube que ele falava a verdade. Obrigado. Pela primeira vez desde que seus pais morreram, Signe sentiu que talvez, apenas talvez, ela tivesse encontrado o seu lugar. O amanhecer chegou lentamente à montanha, filtrando-se pela entrada estreita com a luz pálida da primavera. Signe acordou com o som de metal batendo contra a pedra e o cheiro de algo cozinhando sobre o fogo. Ela havia dormido no pequeno nicho que outrora pertencera aos filhos de Eric, envolta em peles que ainda guardavam o aroma doce e inocente de infância. Um cheiro que fazia seu peito apertar com uma saudade que não era sua. Eric já estava acordado, trabalhando em um amolador perto da entrada, afiando uma faca de caça com precisão metódica. Ele levantou os olhos quando ela se mexeu e Signe ficou surpresa ao ver algo que parecia alívio em seu rosto. Achei que você pudesse ter fugido durante a noite, ele admitiu, deixando a lâmina de lado. Para onde eu iria? Perguntou ela, alongando os músculos doloridos pela subida. Além disso, o Senhor me deu sua palavra de que eu estaria segura aqui. Algo mudou na expressão dele. Surpresa, talvez, por ela ter confiado nele tão prontamente. A maioria não aceitaria a palavra de um estranho tão facilmente. A maioria não passou 5 anos aprendendo a ler a verdade na voz das pessoas, respondeu Signe, levantando-se. Os aldeões mentem com mel em suas palavras. O Senhor fala com clareza, mesmo quando a verdade é dolorosa. Ela moveu-se para o fogo, onde uma panela de ferro pendia sobre as chamas. Era a panela de Ingrid, percebeu Signe, notando como Eric a mantivera limpa e cuidada. O ensopado dentro dela cheirava a carne de veado e ervas silvestres, algo muito mais rico do que qualquer coisa que ela comera em meses. Sua esposa era uma boa cozinheira, observou ela, mexendo o conteúdo com uma colher de pau. Ela era. A voz dele carregava o peso da memória. Ingrid conseguia fazer um banquete com ossos de coelho e cebola selvagens. Eu nunca fui bom nessas coisas. Meus talentos sempre foram para tirar a vida, não para sustentá-la. Signe provou o ensopado e sorriu. Isso está muito bom. Talvez o Senhor tenha mais talento do que imagina. Durante a refeição,
Eles conversaram com a cautela que quem aprende a confiar. Eric falou sobre a montanha, quais caminhos eram seguros, onde encontrar água fresca e como ler o tempo através do comportamento das águias. Em troca, Signe compartilhou o que sabia da vida na vila, as pequenas habilidades que mantinham uma órfã viva durante os invernos rigorosos. "Você conhece ervas?" observou, vendo-a examinar as plantas secas penduradas nas vigas do teto. "Minha mãe me ensinou antes da febre levá-la. Casca de salgueira para a dor, sálvia para limpar feridas, sabugueiro para as doenças do inverno." Ela tocou um feixe de folhas desconhecidas. "Medicinas da montanha", explicou Eric. "Mais fortes do que as que crescem nos vales. A altitude torna tudo mais potente. As plantas, o frio, a solidão." Conforme os dias passavam, eles estabeleceram uma rotina que surpreendeu a ambos pela naturalidade. Eric acordava antes do sol para verificar suas armadilhas e trilhas de caça, retornando com carne fresca ou notícias do tempo. Signe cuidava do fogo, preparava as refeições e lentamente começou a fazer com que aquele abrigo deixasse de parecer um santuário para os mortos e passasse a ser um lar para os vivos. Ela limpou a roda de fiar de Ingrid, lubrificando a madeira e testando a tensão da corda. Organizou os brinquedos espalhados, não os escondendo, mas arrumando-os com respeito em uma prateleira alta, onde podiam ser vistos, mas não esquecidos. O mais importante foi que ela começou a usar a panela de Ingrid todos os dias, preenchendo a casa com cheiros de refeições reais, em vez do silêncio frio que reinava por 3 anos. Eric observava essas mudanças com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Às vezes, ela o flagrava olhando para ela com espanto, como se não acreditasse que ela fosse real. Outras vezes, via-o tocar nos brinquedos dos filhos com uma gentileza infinita, seus dedos massivos traçando os detalhes entalhados como se estivesse memorizando cada pedaço de seu passado. Certa noite, enquanto a chuva de primavera tamborilava contra a rocha da montanha, Signe acordou com o som de um choro contido. Ela encontrou Eric sentado perto do fogo moribundo, seus grandes ombros sacudindo com soluços silenciosos enquanto ele segurava um dos cavalos de madeira de seus filhos. "Os pesadelos", disse ele ao notar que ela o observava. "Eles vêm com menos frequência agora, mas quando vêm..." Sem pensar, Signe moveu-se para sentar ao lado dele nas peles. De perto, ela podia ver os rastros de lágrimas em suas bochechas endurecidas pelo sol e a forma como suas mãos tremiam enquanto ele lutava por controle. "Conte-me sobre eles", disse ela suavemente. "Sobre seus filhos." Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que recusaria. Então, lentamente, as palavras começaram a fluir. Ulf era o mais velho por meros minutos, mas ele nunca deixou Ragnar esquecer isso, sempre protegendo o irmão, sempre liderando as brincadeiras. Ele teria sido um grande guerreiro. A voz de Eric ficou densa de emoção. Ragnar era mais gentil, mais parecido com a mãe. Amava histórias, amava aprender. Ele sentava por horas ouvindo os escaldes cantarem sobre heróis antigos. Signe ouviu enquanto ele pintava retratos de seus meninos perdidos, seus risos, suas discussões, seus sonhos. Ela os viu através dos olhos dele. 2 almas brilhantes cortadas pela violência, deixando para trás apenas brinquedos, memórias e um pai afogando-se em culpa. "Eles teriam gostado de você", disse ele. Ulf iria querer protegê-la e Ragnar iria enchê-la de perguntas sobre suas habilidades de talhar madeira. As palavras trouxeram lágrimas novas aos seus olhos, mas estas pareciam diferentes, mais limpas, como se falar de seus filhos com alegria e não apenas com luto tivesse retirado um peso imenso de seu peito. "Eu sonho com eles às vezes", admitiu Signe. "Com meus pais. Vejo minha mãe fiando perto do fogo,
Meu pai chegando com peixes nas redes, mas quando acordo, mal consigo lembrar de seus rostos. A memória é cruel, concordou Eric. Ela desaparece quando mais precisamos dela e ataca com mais força quando estamos tentando curar. Eles ficaram ali, sentados em um silêncio confortável, observando o fogo baixar. Lá fora, a chuva de primavera continuava seu ritmo constante, lavando a montanha e prometendo novo crescimento nos vales abaixo. Obrigado, Signe, disse Eric subitamente. Pelo quê? Por não tentar substituí-los, por entender que algumas feridas nunca fecham completamente, mas podem aprender a doer menos. Signe olhou ao redor do abrigo para os brinquedos na prateleira, a roda de fiar brilhando com óleo novo, a panela que voltara a servir ao seu propósito. Ela entendia agora o que estava construindo ali. Não uma nova família para substituir a antiga, mas um espaço onde a perda pudesse coexistir com a esperança, onde os mortos pudessem ser honrados enquanto os vivos aprendiam a florescer novamente. Somos ambos órfãos, disse ela baixinho. Talvez isso nos torne família, à nossa maneira. Eric assentiu, e quando ele olhou para ela, Signe viu algo novo naqueles olhos pálidos. Não a solidão desesperada que o levara a aceitar a oferta cruel da vila, mas um afeto genuíno por aquela menina corajosa que decidira confiar a vida a ele. Pela primeira vez em 3 anos, o abrigo na montanha parecia um lar e não um túmulo. E enquanto a escuridão da noite lá fora era profunda, o fogo entre eles prometeu que o próximo inverno seria diferente para ambos. O verão trouxe uma abundância que a montanha raramente oferecia, e com ela, um aprofundamento do laço entre aquele par improvável. Signe havia se tornado mais forte nos meses que se seguiram à sua saída do fiord de ferro. Sua estrutura antes esguia e frágil agora preenchia-se com o vigor da comida adequada e sua pele pálida ganhara o tom bronzeado do sol das altitudes. Mais importante que a mudança física, no entanto, era sua alma. Signe começara a rir, um som que parecia surpreender até a ela mesma quando borbulhava de algum lugar que ela pensara estar morto para sempre. Eric observava essas mudanças com a atenção cuidadosa de um homem que havia esquecido o rosto da alegria e estava aprendendo a reconhecê-la novamente. Ele ensinou a ela habilidades que nenhuma garota de aldeia jamais precisaria. Como rastrear presas através de terrenos rochosos, como ler o tempo no comportamento das águias e como encontrar o caminho pelas estrelas quando as nuvens escondiam a lua. Em troca, ela trouxe ordem à existência caótica dele. Remendava roupas que estavam rasgadas há meses e organizava suas ferramentas com a eficiência de quem aprendera a tirar o máximo de quase nada. Mas eram as noites que revelavam a verdadeira profundidade da conexão entre os dois. Eles se sentavam perto do fogo após o trabalho do dia e Eric contava histórias. Não os contos higienizados que os scouts cantavam nos salões de banquetes, mas as histórias reais de sua vida. Falava dos amigos que perdera, das batalhas que ainda assombravam seus sonhos e dos momentos de beleza que testemunhara entre a violência e o sangue. Eu nem sempre fui o colosso das lendas, disse ele certa noite, enquanto observavam as estrelas através da entrada do refúgio. Antes da fúria me levar, antes de eu aprender a canalizar o ódio em força, eu era apenas um menino que amava o mar e sonhava com margens distantes. Signe encolheu-se ao lado dele, sentindo o calor que emanava de seu corpo maciço. Aqueles momentos de proximidade física desenvolveram-se naturalmente entre eles, não de forma romântica, mas familiar, da mesma forma que um pai segura uma filha durante uma tempestade ou uma filha conforta um pai após um pesadelo. "O que mudou?" perguntou ela, embora suspeitasse da resposta. "A morte", disse ele de forma simples. "O primeiro homem que matei era apenas um pouco mais velho do que você é agora. Um saqueador que incendiou um mosteiro na costa.
Atravessei-o com minha lança e vi a luz sumir dos seus olhos. Naquele dia, algo em mim quebrou, ou talvez tenha finalmente crescido para se tornar o que eu estava destinado a ser. Ela podia sentir a tensão na estrutura massiva de Eric enquanto ele falava, a forma como seus músculos se contraíam com o peso das memórias. O senhor se arrepende de ter matado? De alguns, sim, admitiu ele. Dos inocentes pegos no caminho da guerra, dos jovens que morreram pelas ambições de seus senhores e não por escolha própria. Mas nem de todos. Alguns homens escolhem ser monstros, e o mundo é um lugar melhor quando esses monstros são parados. Eles conversaram até tarde, compartilhando medos e sonhos, o tipo de verdades profundas que só podem ser sussurradas na escuridão. Signe contou a ele sobre a solidão de não ser desejada, sobre como aprendera a se tornar invisível para evitar a maldade dos outros. Eric falou sobre o peso da lenda, de como sua reputação se tornara uma prisão que o mantinha afastado de qualquer conexão humana normal. Eu costumava me perguntar o que meus filhos teriam se tornado, disse ele enquanto o fogo baixava. Ulf teria sido um grande guerreiro, mas Ragnar, ele poderia ter sido um sábio, um guardião de histórias. Agora, acho que talvez os deuses tenham enviado você para me mostrar o que eles poderiam ter se tornado. As palavras trouxeram lágrimas aos olhos de Signe, mas não eram lágrimas de tristeza. Pela primeira vez em sua vida, ela entendeu o que significava ser verdadeiramente valorizada. Não pelo que ela podia fazer ou fornecer, mas simplesmente por quem ela era. A existência pacífica deles, no entanto, foi estilhaçada em uma manhã de final de verão, quando uma fumaça densa subiu do vale lá embaixo. Não era a fumaça limpa de fogueiras de cozinha ou de forjas, era a fumaça negra e pesada da destruição. Eric viu primeiro, seus instintos de guerreiro lendo os sinais que outros ignorariam. Só que há dores, disse ele com uma voz sombria, observando a coluna escura subir da direção do fiorde de ferro. Uma força grande, a julgar pela quantidade de fogo. Signe sentiu o estômago apertar com uma mistura de emoções que não conseguia desembaraçar. As pessoas que a atormentaram, que a venderam, que a trataram como lixo, elas estavam em perigo. Ela deveria sentir satisfação, ou pelo menos indiferença. Mas em vez disso, viu-se pensando nas crianças da vila, nos inocentes que não tiveram papel em seu sofrimento. O senhor vai ajudá-los? Perguntou ela, embora já soubesse a resposta. Eric já estava se movendo em direção ao seu estoque de armas, o movimento decisivo de um homem que fizera escolhas semelhantes milhares de vezes. Eu jurei proteger esta região. Isso inclui vilas cheias de tolos e covardes, mesmo depois do que fizeram conosco. Ele parou nos preparativos, seus olhos de gelo encontrando os dela. Especialmente por causa do que fizeram conosco. Não permitirei que a crueldade deles me transforme em algo que eu desprezo. Signe observou-o vestir sua armadura de batalha com eficiência praticada, a cota de malha, os braceletes de couro, o grande elmo que trazia a semelhança esculpida de uma cabeça de urso. O machado, presa de gelo, foi colocado em suas costas, e ela pôde ver a transformação ocorrer diante de seus olhos. O homem gentil que lhe contava histórias estava desaparecendo, sendo substituído pelo guerreiro lendário, cujo nome era sussurrado com pavor pelos mares do norte. "Eu quero ir com o senhor", disse ela, as palavras surpreendendo a ambos. Absolutamente não. A voz dele não aceitava discussões. "Você ficará aqui, onde é seguro." Seguro de quê? De saqueadores que nem sabem que este lugar existe? Ou seguro de ver as pessoas que me injustiçaram recebendo o castigo? Ela se empertijou, sustentando o olhar dele com uma determinação que o lembrava poderosamente de seus filhos perdidos. "Eu preciso ver isso, Eric. Preciso saber que sou forte o suficiente para encará-los novamente."
Uma luta interna transcorreu nas feições desgastadas do gigante. O protetor nele queria trancá-la longe de qualquer perigo, mas o pai nele reconhecia a necessidade de sua filha provar sua coragem, até para si mesma. "Fique atrás de mim o tempo todo", disse ele finalmente. "Não enfrente o inimigo, não corra riscos, e se eu disser para você fugir, você foge sem questionar, entendido?" Ela assentiu solenemente, já se movendo para recolher seu burca simples. Despiu seus poucos pertences. Ao guardar o passarinho de madeira em sua bolsa, ela vislumbrou seu reflexo no escudo polido de Eric. O rosto que olhava de volta não era mais o da órfã assustada que fora vendida em um festival de primavera. Era alguém novo, alguém mais forte, alguém que pertencia a um guerreiro lendário e que aprendera a se ver através dos olhos dele. Juntos, eles desceram a montanha em direção aos gritos e à fumaça que subiam do vale. Pai e filha por escolha, se não por sangue, prontos para enfrentar quaisquer horrores que aguardassem no fiorde de ferro. A descida revelou uma cena de destruição cuidadosamente orquestrada. Ao passarem pelas florestas de pinheiros que rodeavam a vila, Signe percebeu que aquela não era a violência caótica de saqueadores comuns. A fumaça subia de prédios específicos, os armazéns de grãos, a forja do ferreiro, o salão de reuniões. Outras estruturas permaneciam intocadas. Alguém com conhecimento íntimo da vila planejara aquele ataque. Eric movia-se com a graça fluida de um predador. Sua estrutura massiva era estranhamente silenciosa entre as árvores. Ele sinalizou para Signe ficar atrás quando atingiram a borda externa da vila, mas ela conseguia ver o suficiente para entender que algo estava profundamente errado. Os invasores não eram os berserkers selvagens que ela esperava. Eles se moviam com precisão militar, vestindo armaduras idênticas e carregando armas de fabricação superior. Mais perturbador ainda, eles pareciam saber exatamente onde encontrar os bens valiosos escondidos da vila. Esconderijos que nem Signe, que morara ali por 5 anos, suspeitava existir. "Isso não é um saque comum", murmurou Eric, a voz mal audível. "Isso é um acerto de contas." Antes que Signe pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma voz familiar cortou o ar da manhã como uma lâmina cortando seda. "Querido irmão", a voz chamou, carregada de deboche e malícia antiga. "Ainda se escondendo nas sombras eu vejo. Algumas coisas nunca mudam." Eric ficou rígido ao lado dela, cada músculo em seu corpo massivo tensionando-se como uma corda de arco. Signe nunca o vira reagir a nada com um medo tão imediato e visceral. Quando ele se virou em direção à voz, ela viu algo naqueles olhos pálidos que a gelou mais do que qualquer vento de inverno. Não era medo por sua própria segurança, mas o terror de um homem cuja vergonha mais profunda estava prestes a ser exposta. Da fumaça e do caos da praça da vila, emergiu uma figura que poderia ser o reflexo de Eric em um espelho sombrio. A mesma altura, o mesmo porte físico poderoso, os mesmos olhos azul pálido. Mas onde Eric se carregava com o peso do arrependimento e da sabedoria conquistada, aquele homem movia-se com a confiança fluida de quem nunca questionara seu direito de tirar o que desejava. "Magnus", Eric sussurrou, e o nome carregava o peso de uma maldição. Magnus, o águia de sangue, deu um passo à frente, e Signe entendeu imediatamente por que as histórias sobre aquele homem eram contadas em sussurros, mesmo em uma terra acostumada à violência. Ele vestia uma cota de malha negra, que parecia absorver a luz, e suas armas, 2 machados gêmeos que pendiam em seus quadris, eram obras de arte tanto quanto instrumentos de morte. Mas era o sorriso dele que fazia o sangue dela gelar, a expressão de um homem que encontrava prazer genuíno no sofrimento alheio. "Achou que não o encontraria, irmãozinho?" Magnus chamou, sua voz projetando-se facilmente. "Achou que poderia se esconder para sempre em sua caverna na montanha, brincando de eremita?" Signe olhou entre os 2 homens,
tão parecidos na aparência e tão diferentes em tudo o que importava, e sentiu o chão sumir sobre a compreensão do mundo. Irmão? Signe sussurrou. O rosto de Eric estava pálido como cinza. Meu gêmeo, disse ele, as palavras parecendo rasgar algo dentro de seu peito. Mais jovem por meros minutos, mas ele nunca me deixou esquecer que eu falhei em protegê-lo das crueldades do mundo. As peças começaram a se encaixar com uma clareza horrível. Magnus continuou seu discurso, mas agora Signe podia ouvir a coreografia cuidadosa por trás de suas palavras. Ele estava atuando para um público que incluía Eric, os aldeões encolhidos e seus próprios homens. Trouxe um presente para este bom povo, uma lição sobre as consequências de suas escolhas. Parece que eles pensaram que podiam zombar da águia de sangue, vendendo sua órfã para o meu querido irmão, em vez de oferecê-la a mim. O gelo percorreu as veias de Signe conforme ela entendia. Aquilo não era sobre os armazéns da vila ou sua modesta riqueza. Era sobre ela, sobre a piada cruel que a vinculara a Eric. Veja bem, continuou Magnus, sua voz assumindo o tom de um contador de histórias. Quando a notícia me chegou de que meu irmão famoso havia tomado uma esposa, uma noiva criança vendida a ele por aldeões assustados, eu soube que precisava vir ver essa maravilha por mim mesmo. Imagine minha surpresa ao saber que a menina foi oferecida a ele apenas porque esses covardes temiam se aproximar de mim diretamente. A revelação atingiu Signe como um golpe físico. A piada cruel dos aldeões fora planejada para Magnus primeiro, o irmão cuja reputação de violência fazia até Eric parecer gentil em comparação. Eles só a ofereceram a Eric porque estavam aterrorizados demais para falar com Magnus. Então eles me insultaram. Magnus continuou, começando a caminhar com a graça de um felino caçador. Decidiram que sua pequena órfã era boa demais para a águia do sangue, mas perfeita para o seu irmão de coração mole. E então, essa é a melhor parte. Quando a piada dele se tornou real e o irmão Eric realmente levou a garota, eles entraram em pânico e enviaram a ele uma delegação exigindo que ela fosse devolvida. Eric, o ancião, emergiu de um dos prédios intactos, o rosto pálido de pavor. Por favor, chamou ele, com a voz falhando. Não quisemos desrespeitar nenhum de vocês, grandes guerreiros. A menina não era nada, uma órfã sem importância. Nada? A voz de Magnus ficou mortalmente silenciosa. Você chama a esposa do meu irmão de nada? Você oferece insulto à águia do sangue e depois o agrava insultando a família dele? Signe sentiu o mundo girar conforme o verdadeiro plano de Magnus ficava claro. Aquilo não era sobre riqueza ou território, era sobre poder. O poder de humilhar seu irmão, tirando a única coisa que trouxera significado de volta à vida de Eric. Proponho uma solução para este mal-entendido infeliz, anunciou Magnus, sua voz soando como um sino de funeral. Uma aposta entre irmãos, testemunhada pelos deuses. Combate singular, como costumávamos resolver nossas disputas quando éramos meninos. O vencedor leva a garota e tudo o que ela representa. A voz de Eric foi apenas um sussurro. Não. Oh, mas eu insisto, respondeu Magnus, o sorriso afiado como uma lâmina. Afinal, que tipo de marido você seria se não defendesse a honra de sua esposa? Que tipo de guerreiro você seria se deixasse insultos à sua família sem resposta? Signe entendia agora por que Eric nunca falara de seu irmão, porque a menção à família sempre trazia tanta dor aos seus olhos. Magnus não era apenas seu gêmeo, ele era sua sombra, seu reflexo sombrio, tudo o que Eric poderia ter se tornado se tivesse escolhido a crueldade em vez da compaixão. E se eu recusar? Perguntou Eric, embora todos soubessem a resposta. Então eu tomo o que deveria ter sido meu por direito, disse Magnus simplesmente. A garota, sua reputação e sua vida.
A única diferença é se você morre lutando como um guerreiro ou encolhido como o velho quebrado que se tornou. O desafio ficou suspenso no ar. Os aldeões observavam com a fascinação horrorizada de quem presenciara a colisão de lendas. Signy sentiu seu coração martelar contra as costelas ao perceber que tudo, sua segurança, seu futuro, sua própria vida, agora dependia do resultado de uma luta entre irmãos que vinham se destruindo desde o nascimento. Eric virou-se para olhá-la, e em seus olhos pálidos ela viu amor, arrependimento e o conhecimento terrível de que algumas batalhas não podem ser evitadas, não importa o preço. "Fique atrás de mim", disse ele baixinho, sacando presa de gelo. "Aconteça o que acontecer, não tente interferir." O aço cantou ao sair da bainha, e o som pareceu despertar algo antigo e terrível no ar da montanha acima deles. A luta pela alma do fiord de ferro estava prestes a começar. O círculo formou-se naturalmente, como tais círculos sempre faziam quando os guerreiros se preparavam para resolver suas diferenças com o aço. Os homens de Magnus assumiram posições ao redor da praça da vila, sua disciplina evidente na maneira como se moviam sem ordens, criando um anel perfeito de ferro e testemunho. Os aldeões se pressionaram contra as paredes de seus edifícios remanescentes, aterrorizados demais para fugir, mas incapazes de desviar o olhar do confronto que determinaria seu destino. Signy encontrou-se na borda do círculo, perto o suficiente para ver cada detalhe, mas longe o suficiente para honrar o comando de Eric de permanecer segura. Seu coração martelava contra as costelas enquanto ela observava os dois irmãos se circularem, lendo a terrível familiaridade em seus movimentos. Eles já haviam feito isso antes, talvez não até a morte, mas vezes o suficiente para que cada um soubesse exatamente como o outro se moveria, pensaria e tentaria encontrar vantagem. "Você se lembra?" Magnus gritou enquanto caminhavam pelo perímetro de sua arena improvisada. "Quando o pai nos fazia lutar pela aprovação dele? Como ensanguentávamos o nariz um do outro e quebrávamos dentes, tudo pela chance de sentar à sua direita durante a refeição da noite?" Eric não disse nada, mas Signy pôde ver a maneira como seus ombros maciços se tensionaram com a lembrança. Presa de gelo repousava solta em seu aperto, o machado antigo parecendo zumbir com a antecipação da batalha. "Eu sempre vencia aquelas lutas", Magnus continuou, sua voz carregando a crueldade casual de um homem reabrindo feridas antigas. "Não porque eu fosse mais forte, ambos sabemos que você tinha a vantagem lá, mas porque eu estava disposto a te machucar de maneiras que importavam." "Você estava disposto a trapacear", Eric respondeu calmamente, seus olhos pálidos nunca deixaram o rosto do irmão. "Existe uma diferença." Magnus riu, um som agudo e quebradiço no ar da manhã. "Trapacear? Não, querido irmão. Eu estava simplesmente disposto a vencer. Você sempre teve essa noção tola de que havia regras a seguir, linhas que não deveriam ser cruzadas. Isso te tornou previsível." Enquanto falavam, ambos os homens começaram os rituais de preparação para o combate singular. Magnus arrancou sua camisa de malha negra, revelando um torso coberto de cicatrizes que contavam a história de uma vida inteira gasta em violência. Sua pele era pálida como o gelo do inverno, marcada com tatuagens rituais que pareciam se contorcer na luz bruxelante das fogueiras. Eric removeu sua própria armadura com o mesmo cuidado deliberado, e Signy engoliu em seco com o que viu. Ela vivera com ele por meses. Vira-o trabalhar em sua forja e cuidar de suas armadilhas, mas nunca o vira totalmente sem o manto. Seu peito e braços eram um mapa de velhas batalhas, cortes de espada, estocadas de lança, queimaduras de fogo. Mas mais perturbadoras eram as cicatrizes que só poderiam ter vindo de tortura deliberada, as marcas precisas de alguém que teve prazer em causar dor. "Ah, você as vê agora?" observou Magnus, seguindo o olhar horrorizado de Signy. "As marcas que deixei em meu querido irmão durante nossa última conversa. Diga-me, Eric,
Elas ainda doem quando o tempo muda? As cicatrizes eram velhas, de anos atrás, percebeu Signe, mas cobriam as costas e os ombros de Eric como uma teia de aranha de crueldade. Ela entendia agora por que ele sempre se vestia e despia em privado, porque às vezes ele estremecia ao se mover de certas maneiras. Seu próprio irmão o havia torturado. Por quê? Ela sussurrou, embora não pretendesse falar em voz alta. Magnus a ouviu e voltou aquele sorriso terrível em sua direção. Porque ele me traiu, pequena órfã. Porque quando nosso pai estava morrendo e a herança estava em jogo, meu nobre irmão escolheu ficar do lado de nossos inimigos, em vez de reivindicar o que era nosso por direito. Eu escolhi proteger pessoas inocentes da sua loucura, disse Eric, sua voz carregando o peso de uma mágoa antiga. Eu escolhi honrar os verdadeiros desejos de nosso pai, em vez de sua interpretação distorcida deles. E olha o que isso te trouxe, respondeu Magnus, erguendo seus machados gêmeos com perícia casual. Exílio, solidão e uma reputação construída sobre os ossos de homens melhores, enquanto eu construí um império de medo e respeito. As armas que escolheram revelavam tudo sobre os homens que as empunhavam. A presa de gelo de Eric era pesada, projetada para mortes limpas e guerra honesta. Os machados gêmeos de Magnus eram obras de arte, suas lâminas gravadas com runas que pareciam prometer agonia em vez de morte rápida. Onde a arma de Eric falava de dever e proteção, a de Magnus falava de domínio e crueldade. Enquanto tomavam suas posições, Eric, o ancião, deu um passo à frente com as mãos trêmulas, carregando um chifre de hidromel que selaria o combate assim que ambos bebessem dele. O ritual era antigo, mais velho que o próprio Fjord. Uma vez compartilhado o chifre, a luta seria até a morte, sem trégua pedida ou dada. Os termos, anunciou Eric, sua voz mal se mantendo firme enquanto olhava entre a garota que fora vendida como carga e os irmãos que agora se preparavam para se matar por causa dela. Para determinar o marido legítimo, Magnus terminou por ele, seu sorriso aumentando. Dida logo, velho, lutamos para determinar quem tem o direito de possuir a órfã. Signe sentiu o sangue sumir do rosto diante das palavras rudes, mas foi a reação de Eric que realmente a assustou. O homem gentil que lhe contara histórias de dormir e ensinara a ler as estrelas desapareceu inteiramente, substituído por algo primordial e terrível. Quando ele olhou para o irmão agora, ela viu desejo de morte em seus olhos pálidos. Beba, ordenou Magnus, pegando o chifre das mãos trêmulas de Eric. Ele esvaziou metade do conteúdo sem tirar os olhos de Eric. Depois limpou a espuma dos lábios com as costas da mão. Sua vez, irmão, a menos que tenha perdido o gosto pelo combate honesto junto com todo o resto. Eric aceitou o chifre e bebeu profundamente. Signe notou que suas mãos estavam firmes, enquanto as de Eric continuavam a tremer. Qualquer medo que Eric sentisse, e ela sabia que devia sentir algum, enfrentando um oponente que conhecia todos os seus pontos fortes e fracos, ele era mestre disso. Quero que você entenda uma coisa, disse Eric baixinho enquanto devolvia o chifre vazio ao ancião. Isso não é sobre a garota, embora eu morra antes de deixá-la tocá-la. Isso é sobre as crianças que você matou quando queimou aquela vila, os inocentes que você torturou por esporte, as mulheres que você vendeu como escravas enquanto eu estava longe lutando suas batalhas. A expressão de Magnus vacilou por apenas um momento, e naquele lampejo, Signe viu algo que a gelou, surpresa genuína. Ele esperava que Eric lutasse por ela, por amor ou honra ou orgulho masculino. Ele não esperava que seu irmão lutasse por justiça. Ainda o mesmo tolo santarrão, disse Magnus, mas havia menos confiança em sua voz agora. Sempre lutando por pessoas que esqueceriam seu nome antes que seu cadáver esfriasse. Talvez, concordou Eric, estabelecendo-se na postura de combate sobre a qual as lendas foram construídas. Mas eu durmo bem à noite, irmão. Você pode dizer o mesmo? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio.
e por um momento os dois homens simplesmente se encararam através das pedras manchadas de sangue da praça da vila. Naquele momento, Signe os viu como eles deviam ter sido quando crianças. Dois meninos que poderiam ter sido amigos, irmãos que poderiam ter se protegido contra as crueldades do mundo em vez de se tornarem o maior inimigo um do outro. "Última chance", gritou Magnus, levantando seus machados para que as lâminas captassem a luz da manhã. "Entregue a garota para mim. Reconheça que eu sou o melhor homem, e eu posso deixar você viver para ver outro pôr do sol." A resposta de Eric foi mudar o aperto na presa de gelo, a arma antiga cantando suavemente enquanto se movia pelo ar. "Venha, venha e tente tirá-la de mim." As palavras mal foram ditas quando Magnus atacou, seus machados gêmeos movendo-se em um borrão de aço e malícia. Mas Eric estava pronto. Estivera pronto desde o momento em que ouviu a voz de seu irmão. Presa de gelo encontrou o ataque com um som de trovão, e faíscas voaram onde as armas colidiram. Ao redor deles, o círculo de testemunhas se aproximou, atraído pelo terrível magnetismo da violência entre lendas. Mas Signe tinha olhos apenas para o homem que a salvara de uma vida de humilhação e medo, que lhe dera um lar e uma família e a chance de acreditar que valia a pena ser protegida. O homem que agora lutava por sua vida contra a única pessoa no mundo que sabia exatamente como destruí-lo. O primeiro choque de armas enviou uma onda de choque através da multidão reunida. O som do aço contra o aço ecoando nas montanhas como o martelo dos deuses. Magnus lutava com a graça fluida de um dançarino, seus machados gêmeos tecendo padrões de morte no ar ao seu redor. Mas Eric era uma montanha em movimento. Cada golpe de seu machado carregava o peso de anos e a fúria de um propósito justo. Eles estavam equilibrados de maneiras que falavam de sangue compartilhado e treinamento paralelo. O que Magnus ganhava em velocidade e astúcia, Eric igualava com força bruta e habilidade defensiva. Onde os ataques de Eric carregavam a promessa de uma morte limpa, os golpes de Magnus buscavam ferir, enfraquecer, causar a quantidade máxima de dor antes do golpe final. Signe assistiu fascinada e horrorizada. Ela podia ver a inteligência por trás de seus movimentos, a maneira como antecipavam os ataques um do outro, as sutis fintas e desvios que falavam de guerreiros que estudaram as técnicas um do outro desde a infância. "Você está mais lento do que costumava ser", Magnus provocou enquanto se esquivava de um golpe de presa de gelo. "A idade está te alcançando, irmão, ou talvez viver de modo manso na sua montanha o tenha tornado fraco." A resposta de Eric foi girar sobre o calcanhar e trazer seu machado em um arco horizontal vicioso que teria arrancado a cabeça de Magnus se tivesse conectado. Em vez disso, ele mordeu profundamente o poste de madeira de uma barraca de mercado, enviando farpas voarem como estilhaços. "Ainda falando demais na batalha", observou Eric calmamente enquanto arrancava sua arma. "O pai sempre disse que isso te mataria um dia." A menção ao pai pareceu tocar algo cru em Magnus e seu próximo ataque veio com menos controle, mais fúria. Seus machados se moviam em um borrão de aço, tentando esmagar seu irmão através da agressão pura. Mas Eric resistiu à tempestade como resistia a tudo o mais, com paciência, habilidade e a certeza absoluta de que estava lutando por algo pelo qual valia a pena morrer. O sangue começou a fluir conforme as armas encontravam seus marcos. Um corte raso nas costelas de Eric, de um dos machados de Magnus, um corte mais profundo no ombro de Magnus, onde a lâmina de presa de gelo beijou a carne. Nenhuma ferida era mortal, mas serviam de lembretes de que aquilo não era mais a brincadeira bruta de crianças. Aquilo era guerra entre lendas e apenas uma sairia caminhando. "Diga-me, irmão", arquejou enquanto circulavam um ao outro novamente. "O que você prometeu à pequena órfã para torná-la tão devotada a você? Você disse que ela era especial? Encheu a cabeça dela de sonhos de ser mais do que refugiados da vila?" Signe sentiu as palavras como golpes físicos, cada uma calculada para ferir não apenas a ela, mas a Eric também. Ela queria gritar para negar as implicações cruéis, mas se forçou a permanecer em silêncio.
Aquela era a luta de Eric, e qualquer distração poderia custar-lhe a vida. Eu disse a ela a verdade, respondeu Eric, sua voz firme apesar do esforço do combate. Que ela valia a pena ser protegida, que a família nem sempre é sobre sangue, que às vezes os deuses nos enviam exatamente o que precisamos quando mais precisamos. Algo brilhou no rosto de Magnus diante daquelas palavras. Surpresa, talvez, ou algo que pudesse ser dor. Por apenas um momento, a máscara de diversão cruel escorregou, e Signy viu algo vulnerável por baixo. Então o momento passou, e Magnus era ele mesmo novamente. Palavras bonitas, ele zombou, pressionando seu ataque com vigor renovado. Vamos ver quão bonitas elas soam quando você estiver sangrando na terra. A batalha se intensificou, ambos os homens recorrendo a reservas de força e habilidade que falavam de vidas passadas na violência. Eles se moviam com a precisão mortal de mestres artesãos, cada golpe calculado, cada defesa medida. A multidão assistia em silêncio reverente, entendendo que estavam testemunhando algo que seria falado em lendas pelas gerações vindouras. Mas Signy podia ver o que os outros perdiam, os sinais sutis de fatiga que começavam a aparecer em ambos os combatentes, a recuperação ligeiramente mais lenta após cada troca, o modo como a respiração dele se tornara mais pesada, o pequeno tremor na mão esquerda de Magnus que falava de músculos empurrados além de seus limites. Mais importante, ela podia ver a diferença em sua motivação. Eric lutava com a determinação constante de um homem protegendo sua família. Cada movimento seu era calculado para acabar com a ameaça àqueles que ele amava. Magnus lutava com o brilho chamativo de um homem se apresentando para uma plateia. Seus ataques eram escolhidos tanto por seu efeito dramático quanto por seu valor tático. Era uma distinção crucial e, conforme a luta avançava, começou a aparecer. A abordagem metódica de Eric estava desgastando as defesas de seu irmão. Cada ataque bloqueado tirava um pouco mais de Magnus do que custava a Eric. Os machados gêmeos, que pareciam tão mortais no início da luta, agora pareciam pesados nas mãos de Magnus, enquanto Presa de Gelo continuava a cantar sua música de propósito antigo. O fim, quando veio, veio rápido. O momento chegou quando Magnus se estendeu demais, colocando toda a sua força em um golpe duplo que deveria ter encerrado a luta. Ambos os machados varreram em direção ao pescoço de Eric em um movimento de tesoura que teria decapitado um guerreiro menor. Mas Eric estava esperando exatamente por esse tipo de aposta desesperada e se moveu com a graça fluida da água fluindo ao redor da pedra. O cabo de Presa de Gelo pegou os dois machados em sua interseção, parando-os a centímetros de sua garganta. Por um batimento cardíaco, as três armas ficaram travadas juntas, irmãos se esforçando um contra o outro com cada grama de força que possuíam. Então, Eric torceu o corpo e levantou o joelho com força, cravando-o nas costelas expostas de Magnus com a força de um ariete. Magnus tropeçou para atrás, um de seus machados escapando de dedos subitamente sem força. Sangue manchou seus lábios, onde o impacto expulsou o ar de seus pulmões, e pela primeira vez na luta, o medo genuíno brilhou em seus olhos pálidos. "Renda-se", disse Eric suavemente, avançando com Presa de Gelo pronta. "Você sabe como isso termina, Magnus. Você sempre soube." Mas Magnus nunca aprendera a se render. Nem em todos os seus anos de batalhas de infância, nem nos inúmeros conflitos que os afastaram. Em vez disso, ele rosnou como um lobo encurralado e lançou seu machado restante com precisão desesperada. A arma girou, ponta sobre ponta, apontada não para Eric, mas para Signy, que estava congelada na borda do círculo de combate. Foi um ato final de rancor, uma tentativa de ferir seu irmão da única maneira que ainda importava, destruindo o que ele passara a amar. O tempo pareceu desacelerar quando Signy observava a lâmina giratória arcar em sua direção.
Ela já havia visto a morte antes, sentido seu hálito frio em mais de uma ocasião durante seus anos como órfã. Mas isso era diferente. Essa era a morte vindo por ela, não por causa das circunstâncias ou má sorte, mas porque alguém escolhera matá-la por pura malícia. O machado teria arrancado sua cabeça se Eric não tivesse se movido com uma velocidade que desafiava seu tamanho maciço. Ele se jogou de lado, interceptando o caminho da arma com seu próprio corpo. A lâmina mordeu profundamente seu ombro, girando-o e levando-o a um joelho na terra manchada de sangue da praça da vila. Signe ouviu-se gritar seu nome. Todos os pensamentos de permanecer segura e distante e esquecidos enquanto corria em direção ao guerreiro caído. Mas mesmo ferido, mesmo com o machado de Magnus enterrado em sua carne, Eric não estava acabado. Enquanto seu irmão avançava para finalizá-lo com um punhal sacado do cinto, Eric ergueu-se de seu agachamento como um urso despertando do sono de inverno. Presa de gelo varreu para cima em um arco de prata, pegando Magnus logo abaixo das costelas e subindo através de seu peito. O machado antigo, forjado nos primeiros dias do mundo e ensanguentado em 1000 batalhas, encontrou seu marco com a certeza do próprio destino. Magnus parou no meio do ataque, os olhos arregalados de surpresa. Ele olhou para baixo, para a lâmina do machado saindo de seu peito, depois para o rosto de seu irmão. Por um momento, os anos caíram e eles eram crianças novamente. 2 meninos que uma vez se amaram, antes que o mundo os ensinasse a ser inimigos. Irmão, Magnus sussurrou, sangue espumando em seus lábios. Eu sei, disse Eric suavemente, segurando o peso de Magnus enquanto ele desvalecia. Eu sei. Não houve palavras de perdão, nem discursos dramáticos sobre irmandade e redenção. Houve apenas um homem morrendo nos braços de seu gêmeo, enquanto ao redor deles o círculo de testemunhas assistia em silêncio atordoado. Magnus tentou falar novamente, mas as palavras se perderam em uma torrente de sangue. Seus olhos pálidos, tão parecidos com os de Eric, fixaram-se em algum ponto distante que só ele podia ver. E então a luz se apagou neles para sempre. Eric segurou o corpo de seu irmão por um longo momento, seus ombros massivos sacudindo com um luto que não tinha nada a ver com a vitória, e tudo a ver com a perda. Quando ele finalmente baixou Magnus ao chão, seus movimentos eram os de um homem carregando um peso que não tinha nada a ver com fardo físico. Signe o alcançou enquanto ele lutava para ficar de pé, o machado de Magnus ainda cravado em seu ombro. Ela podia ver a dor em seus olhos pálidos, mas não era a dor de seu ferimento. Era a dor mais profunda de um homem que fora forçado a destruir o último elo com sua infância, não importa o quão empeniçado esse elo tivesse se tornado. Deixe-me ajudar, ela sussurrou, alcançando o cabo do machado. Não, sua voz estava densa de exaustão e tristeza. Deixe-o, os curandeiros precisarão. Ele balançou em seus pés, e ela percebeu que estava perdendo mais sangue do que queria admitir. Ao redor deles, os guerreiros de Magnus estavam em silêncio chocado, incertos sobre o que fazer agora que seu líder estava morto. Os aldeões se aproximaram, seu medo substituído por uma mistura de pavor e gratidão. Mas Signe tinha olhos apenas para o homem que salvara a sua vida, ao custo de destruir seu próprio passado. O homem que provara de uma vez por todas que a família não era sobre sangue ou nascimento, mas sobre as escolhas que fazemos e as pessoas que escolhemos proteger. Leve-me para casa, ela sussurrou, escorregando sob seu braço ileso para sustentar seu peso. Leve-me para casa, pai. As palavras saíram sem pensamento consciente, mas uma vez ditas, ela soube que eram verdadeiras. Não por sangue, não por lei, mas por escolha e amor, e o bondo forjado no cadinho da sobrevivência compartilhada.
O colosso e a órfã haviam sobrevivido à sombra do gêmeo, e agora a montanha os esperava, não como um refúgio de isolamento, mas como o berço de uma nova história. O silêncio que se seguiu à queda de Magnus não era o silêncio da paz, mas o da reverência diante de uma tragédia que as palavras nunca seriam capazes de descrever. O fiorde de ferro parecia ter parado de respirar. A neve, que antes caía levemente, agora começava a cobrir o corpo de Magnus com um lençol branco e impiedoso, apagando as marcas da maldade, como se a própria terra quisesse esquecer que aquele homem um dia caminhou sobre ela. Eric permanecia de joelhos, o machado do irmão ainda cravado em seu ombro, uma ferida física que empalidecia diante do buraco que se abrira em sua alma. Ele olhava para as próprias mãos, as mesmas mãos que embalaram Magnus quando eram bebês e que agora haviam interrompido seu fôlego final. O colosso parecia ter envelhecido décadas em um único batimento cardíaco. Signy não esperou pelo julgamento da vila ou pela reação dos guerreiros de Magnus. Ela se lançou ao lado de Eric, ignorando o sangue que manchava a terra. Suas mãos, pequenas e ágeis, envolveram seu rosto dele, forçando-o a olhar para ela, arrancando-o do abismo de culpa que ameaçava engoli-lo. Eric, olhe para mim! A voz dela era um comando e um acalanto. Você não é ele. Você nos salvou. Você ouviu? Você escolheu o amor acima da fúria. Não o deixe vencer agora que ele está morto. Eric piscou, a névoa de dor e luto em seus olhos azul pálido começando a se dissipar sob o calor das mãos de Signy. Ele soltou um suspiro trêmulo, um som que pareceu carregar todo o peso das montanhas nórdicas. Ele era o meu sangue, Signy, ele sussurrou, a voz falhando. Como chegamos a isso? O sangue nos dá a vida, Eric, mas são as nossas escolhas que dão a honra. Ele escolheu a escuridão há muito tempo. Você apenas trouxe a luz para terminar a história dele. Os guerreiros de Magnus, homens que viveram sob o jugo do medo por anos, observavam o gigante com uma mistura de pavor e uma esperança que mal ousavam sentir. O sargento da tropa, um homem de rosto curtido pelo sol e marcado por cicatrizes de chicote nas costas, as marcas da lealdade que Magnus exigia, deu um passo à frente. Ele desembainhou sua espada, mas não para atacar. Ele a colocou aos pés de Eric. O águia de sangue está morto, disse o guerreiro, sua voz ecoando pela praça. Não temos mais senhor a não ser aquele que provou ser mais forte e mais justo. O colosso deseja o nosso serviço? Eric levantou-se com uma dignidade que parecia emanar do próprio solo. Ele olhou para os homens, depois para os aldeões que ainda se escondiam nas sombras, as mesmas pessoas que haviam vendido Signy como se ela fosse um fardo descartável. Eu não quero servos, declarou Eric, sua voz voltando a ser o trovão que governava os ventos. E não quero um império construído sobre o medo. Levem o corpo dele, devolvam as armas aos seus clãs, digam a todos que o fiorde de ferro está sob a proteção da montanha, mas que aqui não haverá reis, apenas homens e mulheres livres. E se algum de vocês ousar trazer a guerra para estas portas novamente, lembrem-se deste dia. Os guerreiros assentiram, recolhendo Magnus com uma pressa que falava do desejo de se livrarem daquela sombra de uma vez por todas. Eric, o ancião, aproximou-se timidamente de Signy, com as mãos estendidas em um gesto de súplica. Signy, nós fomos tolos. O hidromel, o inverno, nós não sabíamos. Signy olhou para o homem que a vendera por 3 moedas de cobre. Ela viu o medo em seus olhos, a mesquinharia de quem só respeita o que teme. Ela sentiu o peso do passarinho de madeira em seu bolso e a força do braço de Eric ao seu redor. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo, Eric, ela disse, e sua voz não carregava ódio, apenas uma clareza cortante. Vocês venderam a órfã
e, no processo, deram a ela o único pai e o único lar que este mundo já lhe ofereceu. Fiquem com suas moedas, elas compram o pão, mas nunca comprarão a honra que o Colosso trouxe para este vale. Ela se virou para Eric, percebendo que a palidez dele estava aumentando. O sangue escorria de seu ombro em um ritmo alarmante. Vamos embora, Eric. A montanha está nos chamando. A subida de volta foi uma jornada de agonia silenciosa e força absoluta. Eric recusava-se a desmaiar, apoiando-se no ombro de Signe, enquanto ela o guiava pelos caminhos que o gelo tornara escorregadios. Ela era o ponto de apoio de uma montanha que estava prestes a desabar. Cada passo era uma vitória contra a gravidade. Cada respiração era uma oração para que o fôlego dele não cessasse antes de chegarem ao abrigo. Quando as pedras maçosas da entrada do refúgio surgiram diante deles, o sol estava se pondo, tingindo o horizonte de vermelho que lembrava o sangue derramado, mas que prometia, pela primeira vez, o descanso da noite. Eric desabou sobre as peles perto da lareira, sua respiração soando como o vento soprando em uma caverna profunda. Signe não perdeu tempo. Seus instintos de sobrevivência, afiados por 5 anos de privações, tornaram-se instintos de curandeira. Ela atiçou o fogo com uma fúria controlada, colocou água para ferver e começou a desamarrar as tiras de couro da túnica de Eric. Fique parado, Eric. Eu preciso tirar isso. O machado de Magnus ainda estava ali, cravado no osso e no músculo. Eric gemeu, um som de dor animal que fez o coração de Signe se apertar. Não sinta pena, pequena, ele murmurou, o suor frio brilhando em sua testa. Eu não sinto pena, Eric, sinto gratidão. Mas se você não calar a boca e me deixar trabalhar, eu vou te amordaçar com uma pele de urso. Eric soltou um riso fraco que terminou em uma tosse dolorida. Signe pegou uma faca de caça, esterilizou-a nas chamas e preparou os bálsamos de ervas da montanha que Eric ia ensinar a colher. Ela sabia que aquele era o momento crucial. Retirar o machado poderia causar uma hemorragia que ela não saberia como parar, mas deixá-lo ali era uma sentença de morte por infecção. No 3, Eric, respire como um urso antes do ataque. Ela contou. No 3, ela puxou a arma com toda a força que seus pequenos músculos possuíam. Eric rugiu, um som que pareceu sacudir as fundações da montanha. O sangue jorrou, quente e escuro, mas Signe foi rápida. Ela pressionou o ferimento com panos limpos, usando o peso do próprio corpo para estancar a vida que tentava fugir. Não ouse me deixar, pai, ela gritou, e a palavra pai pareceu dar a Eric a âncora que ele precisava. Ele agarrou a mão dela, seus dedos se fechando com tamanha força que os ossos de Signe estalaram, mas ela não recuou. Ela aplicou as ervas cauterizantes, selando o ferimento com o calor e a medicina da terra. Durante horas, ela permaneceu sobre ele, cuidando da febre que subia conforme o corpo de Eric lutava contra o trauma. No auge da noite, quando as estrelas vigiavam a clareira em silêncio absoluto, a febre finalmente começou a baixar. Eric abriu os olhos, vendo Signe adormecida ao seu lado, sua cabeça descansando em seu peito ileso, sua mão ainda segurando o pano úmido. Ele olhou ao redor do abrigo. Viu a roda de fiar de sua esposa, os brinquedos de seus filhos e a presença vibrante da menina que o mundo chamava de nada. Ele percebeu que a jaula em que vivera por 3 anos não fora de pedra, mas de luto, e que Signe não fora apenas uma noiva comprada por 3 moedas. Ela fora a chave que a vida usou para libertá-lo da própria escuridão. Eric adormeceu novamente. Desta vez, um sono profundo e restaurador. Signe levantou-se silenciosamente e caminhou até a prateleira onde os brinquedos de Ulf e Ragnar repousavam. Ela pegou o seu passarinho de madeira e o colocou ao lado dos cavalos e guerreiros. Desta vez, ela pensou, ninguém vai ser esquecido. A parte 7 termina com o gigante descansando e a órfã assumindo seu lugar como a guardiã do novo lar.
A batalha física terminara, mas o verdadeiro trabalho de cura estava apenas começando. O destino de Eric e Signe estava agora selado, não por 3 moedas de cobre, mas por uma devoção que faria as lendas do norte cantarem por 1000 anos. 3 meses se passaram desde que o sangue de 2 irmãos manchou as pedras do fiorde de ferro. O outono agora pintava as encostas da montanha com tons de ouro e carmesim, e o ar carregava o perfume fresco e úmido das primeiras geadas que anunciavam o retorno do inverno. No refúgio esculpido na rocha, a atmosfera havia mudado de forma profunda. O que antes era um mausoléu de magoas e silêncio, agora era o coração pulsante de um novo clã. A ferida no ombro de Eric havia cicatrizado, deixando para trás uma marca profunda e esbranquiçada, um mapa físico da última batalha de sua vida como guerreiro. A rigidez que o machado de Magnus causara fora assuavizada pelos bálsamos constantes de Signe e pela teimosia de um homem que descobriu que precisava de seus braços inteiros para abraçar o futuro. Signe também não era mais a mesma menina esguia que fora vendida por moedas de cobre. Ela crescera em estatura e em espírito. Seus olhos verdes agora carregavam a profundidade de quem encarou a morte e não recuou. Ela caminhava pela montanha com a confiança de quem conhece cada pedra e cada segredo da floresta. Suas mãos, antes trêmulas de medo, agora eram firmes e calejadas, capazes de manejar tanto o cinzel de entalhe quanto as ervas mais delicadas. Naquela tarde, Signe estava na varanda do refúgio, observando o sol se pôr atrás dos picos nevados. Eric estava sentado ao lado dela, trabalhando em uma peça de madeira de freixo. Não era um brinquedo desta vez. Era um bastão de caminhada robusto, entalhado com runas que falavam de proteção, cura e pertencimento. Os aldeões enviaram outra delegação hoje cedo. Eric, o ancião, veio pessoalmente até o limite da clareira. Eric parou o cinzel por um momento, a luz dourada do entardecer destacando a prata em sua barba. E o que aquele velho corvo queria desta vez? Pedir perdão novamente, oferecer um salão próprio para nós na vila, com servos e um lugar de honra no conselho. Ele disse que o fiorde de ferro nunca teve um protetor como o Colosso, e as crianças sentem a falta da segurança que sua sombra trazia. Eric soltou um riso baixo, um som que agora saía com facilidade de seu peito. 3 meses se passaram desde que o sangue de 2 irmãos manchou as pedras do fiorde de ferro. O outono agora pintava as encostas da montanha com tons de ouro e carmesim, e o ar carregava o perfume fresco e úmido das primeiras geadas que anunciavam o retorno do inverno. No refúgio esculpido na rocha, a atmosfera havia mudado de forma profunda. O que antes era um mausoléu de mágoas e silêncio, agora era o coração pulsante de um novo clã. A ferida no ombro de Eric havia cicatrizado, deixando para trás uma marca profunda e esbranquiçada, um mapa físico da última batalha de sua vida como guerreiro. A rigidez que o machado de Magnus causara fora suavizada pelos bálsamos constantes de Signe e pela teimosia de um homem que descobriu que precisava de seus braços inteiros para abraçar o futuro. Signe também não era mais a mesma menina esguia que fora vendida por moedas de cobre. Ela crescera em estatura e em espírito. Seus olhos verdes agora carregavam a profundidade de quem encarou a morte e não recuou. Ela caminhava pela montanha com a confiança de quem conhece cada pedra e cada segredo da floresta. Suas mãos, antes trêmulas de medo, agora eram firmes e calejadas, capazes de manejar tanto o cinzel de entalhe quanto as ervas mais delicadas. Naquela tarde, Signe estava na varanda do refúgio, observando o sol se pôr atrás dos picos nevados. Eric estava sentado ao lado dela, trabalhando em uma peça de madeira de freixo. Não era um brinquedo desta vez, era um bastão de caminhada robusto, entalhado com runas que falavam de proteção, cura e pertencimento.
Os aldeões enviaram outra delegação hoje cedo, comentou Signe, observando os movimentos precisos das mãos de Eric. Eric, o ancião, veio pessoalmente até o limite da clareira. Eric parou o cinzel por um momento, a luz dourada do entardecer destacando a prata em sua barba. E o que aquele velho corvo queria desta vez? Pedir perdão novamente, oferecer um salão próprio para nós na vila, com servos e um lugar de honra no conselho. Ele disse que o Fiord de Ferro nunca teve um protetor como o Colosso e que as crianças sentem a falta da segurança que sua sombra trazia. Eric soltou um riso baixo, um som que agora saía com facilidade de seu peito. Eles querem a lenda para que possam dormir tranquilos em suas camas. Mas eles esquecem que a lenda só nasceu porque eles decidiram rir de uma órfã. O que você respondeu a ele, Signe? Signe sorriu, um sorriso que carregava toda a sabedoria que a montanha lhe ensinara. Eu disse a ele que já temos um lar, que não precisamos de servos quando temos lealdade, e que a honra não é algo que se dá em um conselho, mas algo que se vive entre estas paredes. Eu disse que para nós, o Fiord de Ferro é apenas o lugar onde uma piada cruel se transformou em um milagre. Eric largou o bastão e colocou a mão massiva sobre a de Signe. O contato ainda era o porto seguro dela, a âncora que a mantinha firme contra os ventos da vida. Você aprendeu bem, pequena. Eles acharam que estavam nos destruindo naquela praça, mas o que eles fizeram foi nos dar o que o mundo mais temia e o que nós mais precisávamos, um motivo para lutar. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo o pio de uma coruja e o estalar da lenha na lareira lá dentro. A prateleira de brinquedos, que antes era uma ferida aberta, agora era uma ponte. Signe adicionou novas peças, um pequeno corvo de madeira, uma loba cuidando de seu filhote e um pequeno gigante com um machado no ombro. Ela não tentara apagar Ulf e Ragnar, ela os integrara à sua própria história. Às vezes eu me pergunto, sussurrou Eric, a voz ficando mais suave, o que meus filhos teriam pensado de você? Signe encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor e a força que emanavam do gigante. Eu acho que Ulf teria tentado me ensinar a caçar águias, e Ragnar teria me contado histórias de deuses que caminham entre os homens. Eu acho que eles ficariam felizes, Eric, porque o pai deles não está mais sozinho na escuridão. Eric sentiu uma paz que ele acreditava ser impossível para um homem que carregava tanto sangue nas mãos. Ele percebeu que sua redenção não veio da vitória sobre Magnus, mas do momento em que Signe o chamou de pai pela primeira vez. O guerreiro morrera para que o protetor pudesse viver. Signe, disse ele, entregando-lhe o bastão de freixo que acabara de terminar. O inverno está chegando, o nosso segundo inverno. Mas desta vez, não haverá fome de alma. Signe pegou o presente, sentindo a energia da madeira e o amor em cada entalhe. O inverno pode ser eterno, pai, desde que o fogo entre nós nunca se apague. O sol finalmente mergulhou no horizonte, e as primeiras luzes da aurora boreal começaram a dançar no céu, pintando o véu da noite com tons de esmeralda. Lá embaixo, no Fiord de Ferro, as pessoas olhavam para a montanha com temor e respeito, contando aos filhos a história do gigante que comprou uma filha por 3 moedas de cobre, para descobrir que ela valia mais do que todo o ouro do mundo. Dizem que por muitas gerações, os viajantes que se perdiam nas nevascas daquelas altitudes falavam de um refúgio onde o calor nunca faltava, e onde um gigante e uma mulher de olhos verdes cuidavam de cada ave ferida e de cada alma perdida. Eles se tornaram o espírito da montanha, a prova viva de que a família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo sangue que estamos dispostos a derramar para proteger uns aos outros.
A piada cruel da vila tornara-se a lenda mais bonita do norte. O colosso encontrara sua paz, e a órfã encontrara seu nome. Eles não eram mais o que o mundo decidira que fossem. Eles eram o que escolheram ser na quietude da neve. E assim, no fiorde de ferro, o vento continuou a broar, mas as sombras nunca mais foram profundas o suficiente para esconder a verdade de que o amor é a única força capaz de transformar o gelo em vida. A história de Eric e Signe terminou como começou, com um silêncio, mas desta vez era o silêncio sagrado de duas almas que finalmente haviam encontrado o caminho de volta para casa.